favor de Deus não depende do que Deus está fazendo. Ele depende da nossa capacidade de perceber, de discernir e de responder o que Ele está fazendo. Quantas vezes Deus abre uma porta, mas a gente não enxerga? Ah, mas Deus fechou aquela porta. Ah, Deus fechou aquela porta do emprego, era o emprego dos meus sonhos. Era algo que eu tanto queria. Deus fechou agora, mas Deus está abrindo uma outra. Olha para a porta pequena, para de olhar para trás, para de olhar para as portas que se fecharam. Todos nós temos portas que se fecharam na vida. Fizesse uma entrevista aqui com cada um de vocês e fosse perguntando, tem uma porta que fechou na sua vida? Tem uma. Muitos de vocês dariam mais de 10 portas. Ainda mais quem já passou dos 20. Teriam mais, não vou falar acima dos 40, né, porque vai pegar a maioria aqui. Mas muitos de nós temos muitas portas que Deus fechou. Mas a gente tem que parar. Deus está nos convidando hoje. Para de olhar para o passado. Para de olhar para a porta que se fechou, que está impedindo você de ver as portas que eu estou abrindo na sua frente. Deus pode estar trazendo uma nova estação, mas você, no seu emocional, na sua limitação, fica olhando para a estação que terminou. Às vezes é uma nova fase da sua vida, às vezes é uma mudança de emprego que você não queria, às vezes é uma mudança de cidade que você não queria, às vezes é um filho indesejado, às vezes é um curso, poxa vida, eu queria tanto fazer aquele curso, Deus me direcionou para o outro. Mas você fica, não, mas eu queria aquele. Igual o filho teimoso, eu queria aquele. Eu vou fazer, mas eu queria aquele. Deus nos convida hoje a parar de resmungar, a parar de olhar para o que a gente não tem e olhar para o que Ele está fazendo. Ele está prometendo uma coisa nova e é hoje. E é hoje, neste domingo, nessa manhã, para quem está aqui, para quem está ouvindo essa mensagem. Deus às vezes está colocando uma pessoa no seu caminho. Ah, não, mas essa pessoa, imagina, o que essa pessoa pode me ajudar? Mas às vezes aquela pessoa vai te trazer uma conexão, vai te trazer uma mensagem, vai te trazer um conselho, vai te trazer uma palavra de Deus. Deus às vezes usa aquela pessoa para poder trazer a transformação que você precisa. Mas às vezes o nosso orgulho, imagina, olha a idade que essa pessoa tem. Eu sou muito mais experiente, eu tenho muito mais tempo de igreja. Eu sou pastora, quem é você para vir falar alguma coisa para mim? Às vezes a gente usa do nosso orgulho e não percebe o que Deus está fazendo. Quantas vezes eu fui ministrada por crianças, gente? Eu servi 10 anos no Kids lá da sede. E muitas vezes eu fui, não, eu vou ensinar. Hoje eu vou ensinar para as crianças que Jesus ressuscitou. Eu chegava lá, a primeira criança me quebrava inteira. Eu era ministrada pelas crianças. Era ministrada por pessoa que se converteu ontem. E a gente não é naquela soberba, né? Não, mas porque eu sei, eu estou aqui há 10 anos, eu faço há 10 anos o mesmo serviço. Mas Deus não está pedindo para você fazer 10 anos a mesma coisa. Ele está pedindo para você fazer algo novo. Esse é o tema da mensagem de hoje. Deus pode estar preparando um caminho no deserto. Um caminho no deserto, mas você só está olhando para a areia. Senhor, que só tem areia. Pai, eu estou abrindo o caminho, você vai chegar, o rio está ali na frente. Mas se você só olhar para a areia, você não vai encontrar o rio que está na sua frente. Talvez o maior obstáculo para vivermos o favor de Deus não seja a ausência do favor. Se prepara que eu vou falar agora. Mas a ausência da percepção do favor que Deus está fazendo. Eu vou repetir. Às vezes o obstáculo não é a falta do favor de Deus na nossa vida. Mas a gente perceber que o favor dele está conosco. O favor pode estar chegando e você ainda não conheceu. A resposta pode estar mais perto do que você imagina. Às vezes aquele emprego que você perdeu foi um livramento, não foi uma perda. Aquele relacionamento que não deu certo pode ter sido um livramento e não uma perda. Aquela pessoa que Deus tirou da sua vida, às vezes de uma forma assim não muito legal, teve uma discussão ali, tudo bem, você tem que voltar, pedir perdão, se reconciliar, mas às vezes também foi um livramento. Nem todas as pessoas Deus quer que façam conexão conosco. Nós temos sim que orar, que perdoar, a gente não pode ter intriga com ninguém, mas também não precisa, muitas vezes, voltar ao relacionamento que tinha antes. A não ser que Deus mande. Por isso, viver o favor de Deus, existe mais do que oração. Existe uma percepção espiritual. Existe uma mente renovada. Existe olhos treinados. Porque Deus fala, vocês não percebem. Deus não pergunta, vocês acreditam que eu posso fazer? Não é isso que está no versículo. Eles falam, vocês conseguem perceber que eu já estou fazendo? Eu estou fazendo a coisa nova, quem não está percebendo é vocês.
Há pessoas que creem no poder de Deus do passado. Amam no Antigo Testamento. Não, porque eu creio no Deus que abriu o Mar Vermelho. É fácil para a gente hoje, né, gente? Olhei lá, nossa, Moisés foi demais. E ele colocou o cajado e o mar se abriu. Vocês já conseguiram olhar isso de uma outra ótica? Se imaginar no lugar de Moisés? Todo o exército aqui, o exército correndo lá. Deus mandou eu colocar. Isso nunca tinha acontecido antes, gente. Deus mandou eu colocar. E se não abrir? A vergonha que eu vou... Olha o mico que eu vou passar. Ainda bem que eu não tinha Instagram naquela época, né? Para passar mico no Instagram, no YouTube. Não foi fácil para ele. Mas é fácil para nós agora olhar, mas é que eu não sou Moisés. Se eu fosse Moisés, eu faria. Não. Moisés também tinha suas limitações. Moisés teve os seus medos. E ele falava justamente para Deus do medo que ele tinha. De falar em público, de conduzir o povo. Essas são as nossas limitações hoje. Essa é a minha limitação hoje, assim como Moisés. Mas o mesmo Deus que esteve com Moisés, Ele está conosco hoje. E hoje nós ainda temos o Espírito Santo que habita dentro de nós. E quem nos prometeu isso foi Jesus Cristo, enquanto estava aqui na terra. A gente crê que Deus derrubou as muralhas de Jericó. Né? Nossa, eu amo aquele versículo, coragem, né? Josué, seja corajoso, aquele versículo que a gente gosta muito de falar. Mas, gente, vamos analisar, eles deram voltas. 7 dias, 7 voltas, e no último eles só gritaram e as muralhas caíram sem eles encostarem em nada. Isso é coisa do passado, é fácil falar sobre isso. Mas é qual o seu testemunho de vida de Deus? Você continua contando o mesmo testemunho de 10 anos atrás? Eu amo contar meu testemunho de conversão, e eu não vou contar aqui agora, que a palavra é um pouco longa. Mas eu preciso ter, todo mês, toda semana, todo dia, um testemunho novo da ação de Deus na minha vida. Eu não preciso, tudo bem que o nosso testemunho de conversão é um só, né, gente? Tem alguns testemunhos macro, grande, aquele que tocou profundamente, que quando a gente fala e ministra, outros se convertem, outras pessoas choram, e a gente chora de novo. Mas nós precisamos viver o novo de Deus com pequenos e grandes milagres todos os dias. Vou contar aqui uma bênção de Deus. Uns dias atrás, há umas 3 semanas, a Karina e eu, nós moramos em Tabuão, e nós viemos na célula da casa da irmã Mara. E tudo bem, né? Eu ia pegar a Karina, o carro ali perto da reserva, eu falei, passo perto da casa da Karina, que é onde eu abasteço, saí em cima da hora, não abasteci, mas dá para ir e voltar. Tivemos uma célula de bênção, que nós ministramos sobre o favor de Deus, falamos sobre o quanto Deus age nas pequenas coisas, no quanto a gente está ali no limite do que o mar não vai se abrir, Deus agia. Falamos sobre isso, foi bênção, voltamos para a nossa casa. Saindo da casa da Mara, coloquei no Waze 23 minutos até a casa da Karina. Perfeito, rodoanel livre, bora lá, Karina. Fomos conversando, um tempo abençoado. Saindo do rodoanel, quase para pegar a rodovia, parou, tudo. Parou, não ia para lado nenhum, e foi enchendo de caminhão, e foi parando. Até aí eu não tinha lembrado de quanto tinha combustível no carro. E aí, não, vamos colocar aqui no Google, dá para entrar por aqui, vamos fazer... E no rodoanel não tem como voltar, né? Você entrou ali, tem que seguir o fluxo. E aí, Karina, o combustível, vai acender a luz do combustível. E aí, naquele momento, a Karina está aqui com testemunha, me deu um suor, vontade de, né? A gente esquece que a gente é cristã ali, e eu não. Ainda falei para cá, eu não vou resmungar. Nós acabamos de sair de uma célula em que nós falamos sobre o amor de Deus, nós presenciamos o milagre de Deus, e Ele fez tantas vezes em nossas vidas, e Ele vai fazer de novo. E nós começamos a orar, né, Karina? Senhor, o Senhor é mestre em multiplicar o combustível desse carro. Muitas vezes eu passei por situação semelhante. O Senhor sabe da minha intenção, eu não fiz por falta de negligência. Não põe mesmo. Não foi. O Senhor sabe que foi um dia corrido, o Senhor sabe que eu tinha intenção de abastecer e não consegui. Esteja conosco. Nos proteja aqui nesse momento que nós estivermos aqui, e vamos fazer desse momento um bate-papo gostoso. Nós gastamos 3 horas. O tempo passou que nós não vimos, né, Cá? Só quando a gente olhava, Karina, já é 10h30, Karina, já é 11 horas. Nossos maridos ligando, Mário ligando, Luciano ligando, pode dormir, não sei que hora a gente sai. Saímos ali da BR, aí eu ia ligando e desligando o carro, Deus nos protegeu, que não teve arrastão, não teve nada. Aí saindo, eu estava numa faixa, tinha na 5ª faixa, e tinha um posto de combustível. Cá, não vai dar para cruzar assim, não tem como, está lotado de caminhão, está tudo parado.
A Karina falou, vai em nome de Jesus. Na hora que a Karina falou, vai em nome de Jesus, o caminhão da minha frente fez isso. Atravessou 5 faixas. Eu não vou nem olhar para a moto. Fui atrás do caminhão, conseguimos abastecer o carro e chegamos em segurança em casa. Mas por que eu estou falando disso? Muitas vezes Deus quer testar a gente. Eu me senti testada naquele dia. Porque eu poderia muito bem ter passado ali do lado, colocado combustível e esqueci. Mas qual foi a minha reação diante do desafio? Sendo que há 10 minutos atrás eu estava falando que Deus provê todas as coisas, que quando a gente está em dificuldade, Deus coloca pessoas no nosso caminho. Falei sobre tudo isso. Ela é testemunha, as meninas são aqui testemunha. 10, 15 minutos depois, Deus me expôs à prova, e a carne veio, eu não vou murmurar, porque é Deus que é soberano sobre todas as coisas. Então, é esse convite que Deus tem que fazer para nós hoje. Que a gente não tenha dificuldade de perceber que Deus está agindo agora. O mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, abriu 5 faixas da BR para nós passarmos. Gente, estava tudo parado de caminhão. Falei, eu não vou ver moto. Pum, foi tudo, foi incrível. Eis que faço nova todas as coisas, eis que está saindo à luz. É algo novo que já está brotando, é algo novo que já começou, é algo que talvez comece pequeno, talvez ainda não esteja completo, talvez você não vê o fim, talvez ninguém consiga enxergar, só você. Mas Deus está dizendo, você não consegue perceber. Essa igreja aqui começou há 6 anos atrás, com uma célula, ainda na pandemia, na nossa casa, minha e do Lu, nós somos do Taboão da Serra. Nós tínhamos esse chamado já de liderança, desde quando nós nos convertemos há 10 anos atrás, mas a gente não sabia como ia ser. A gente não almejava ser pastores, a gente não almejava liderar a igreja, não era um desejo do nosso coração de início. E aí falou, nossa, vamos começar com uma célula. Mas quem vai vir na nossa célula? A gente mora longe da igreja, não tem público. E Deus foi conduzindo, aí a igreja começou a ungir novos líderes de célula, a igreja foi expandindo na pandemia. E fizemos então a nossa primeira célula online. 21 de abril de 2021. Conectamos computador, televisão na nossa sala, colocamos roupa bonita e aquelas coisas todas. Sentamos lá 8 horas. Ninguém entrou. 8h10. Ninguém entrou. 8h20. 8h30. Não tinha grupo ainda, a igreja é uma das pessoas. Ninguém entrou. Quem participou daquela célula? Eu, meu marido, minhas 2 filhas, que ainda eram crianças na época. Naquele momento a gente pensou, olhou um para o outro, o que a gente está fazendo da nossa vida? Não é esse nosso chamado, isso é coisa da nossa cabeça. Para quem? Não tinha lógica mesmo. Para quem que a gente vai fazer uma célula? Ninguém conhece a gente. Não, e a igreja tinha mandado alguns números, nós entramos em contato e as pessoas não entraram. Ali bateu o desânimo. Aquele dia a gente tinha certeza carnal de que isso não era para a gente. Era coisa da nossa ideia, vamos voltar a continuar na célula que a gente está. Na outra célula já entrou mais pessoas. A Gia, acho que está aqui desde a primeira, a Maria, que está lá no Kids, estava da primeira, tenho certeza. E aí foi vindo mais pessoas, e depois Deus foi direcionando, foi colocando no nosso coração o desejo de ampliar. A igreja foi ampliando, fomos participando das orientações da sede. Isso começou com 4 pessoas. E Deus tem promessa de que essa igreja vai ser grande. E Deus tem promessa que essa igreja vai ser 1 a 1. Deus já nos profetizou para nós que isso aqui não vai encher de uma hora para outra. Vai ser 1 a 1. Enquanto isso, Ele vai testando o nosso coração. Vai testando a nossa capacidade de persistência. O quanto você permanece, o quanto você prepara uma palavra, quando você não sabe quantas pessoas virão, porque mudou o horário do culto. Porque está frio. É o que eu falei na oração ali agora há pouco. Às vezes essa palavra aqui é para mim. É para mim, ela tem que começar primeiro em mim. Não é para 1.000, para 2.000. Pode ser que seja para 1.000, para 2.000. Mas sempre começa no pouco, no pequeno. E a gente precisa ter essa visão. Se nós tivéssemos existido naquele dia, naquela primeira célula, Deus mandaria outra pessoa. Porque o propósito dele não fica sem cumprir. Mas talvez meu marido e eu e a minha família estivesse desviado totalmente do propósito de Deus. Não desviado de Deus. Não abandonado a igreja, talvez não isso. Mas não estaríamos no propósito. Porque não conseguiríamos ver o que estaria por vir. José ainda estava na prisão quando o favor começou a movimentar o palácio. Ruth estava recolhendo espigas quando o favor começou a tocar o coração de Boaz.
Esther era jovem, órfã, quando Deus começou a posicioná-la para o trono. Davi estava cuidando das ovelhas, quando o favor já havia enviado Samuel à sua casa. O favor começa a trabalhar nos bastidores, antes de você aparecer no palco. Por isso, precisamos desenvolver a mentalidade da percepção espiritual. A sua mente pode ajudar ou impedir a sua percepção. Existem pessoas que foram treinadas pela vida para esperar sempre pelo pior. Quando algo bom acontece, isso aí não vai durar muito não. Quando uma porta se abre, também, só isso que eu tenho? Queria uma coisa melhor. Quando surge uma oportunidade, isso não é para mim não, isso daí é para o meu colega, é para outro. Quando alguém vem e abençoa com presente, está querendo alguma coisa em troca, isso não é comum. Elas não conseguem perceber o favor, porque sua mente foi condicionada para a decepção. E eu quero te dizer hoje uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Que Deus cure, que Deus liberte todas as decepções do passado que você teve. Seja com igreja, seja com pastores, seja com irmãos, seja com familiares, ou até mesmo com Deus. Às vezes a gente se decepciona com Deus. Poxa, eu queria tanto uma coisa, Deus não deu para mim. Às vezes não dá para ninguém, mas às vezes dá para outro. E Deus está testando o nosso coração. Acompanhe comigo em Romanos 12, 2. Está dizendo, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Uma mente renovada não é uma mente ingênua, não é aquela mente que nega os problemas, não é fingir que o deserto não existe. Talvez você tenha um problema grave, talvez você tenha, essa palavra falou muito comigo enquanto eu li essa palavra, talvez você tenha um diagnóstico ruim essa semana, de saúde. Mas você tem que continuar crendo que Deus vai te curar. Existem diagnósticos ruins na nossa vida, de muita coisa. Mas Deus vai prover o tratamento. Deus vai prover a cura através de um tratamento, de exame, de medicação, dos melhores médicos, das melhores equipes. Mas eu não tenho convênio, você não sabe o que é não ter convênio. Sei sim. Mas é que o SUS, né? O SUS sim, é. Sei muito bem o que é que você está falando. Só que Deus está com você. Existe gente boa também no SUS. E se não tiver, pela ação de Deus na sua vida, que habita em você e que Deus está com você, Ele vai colocar o melhor médico lá no SUS para te atender. Em nome de Jesus. Porque o Filho de Deus vive pela fé, vive pela promessa e não pelas circunstâncias. A mentalidade bíblica positiva olha para o deserto e diz, o deserto existe, mas Deus também está comigo no deserto. Diagnósticos ruins enfraquecem a nossa fé, mas você tem que entender que Deus estará contigo durante o processo. Eu não vejo um caminho ainda, mas Deus disse que vai abrir um caminho. Então você tem que crer na promessa. Deus disse que essa igreja será cheia, e que essa casa vai ficar pequena e nós teremos que mudar para outra, e é por isso que viemos aqui todos os domingos, crendo na promessa de Deus. Você olha para a terra seca e diz, eu ainda não vejo a água. Mas Deus prometeu o rio no ermo. E se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Isso é fé fundamentada no caráter e na promessa. Não é um posicionamento vazio. Igual aquele exemplo, né, que é aquela historinha que o pessoal fala que foi numa comunidade, estava tudo muito seco, muito seco, muito seco. E aí eles combinaram que ia orar por chuva. Não, nós vamos orar, que vai chover, né, nós vamos orar. As pessoas foram, apenas um menino levou guarda-chuva. E as pessoas falaram, por que você levou o guarda-chuva? Mas a gente não vai orar? Não vai chover? Se a gente vai orar por chuva, quando eu voltar vai estar chovendo. Isso é crer. Se Deus prometeu para você, eu já falei isso aqui, que você vai para o exterior, você já tirou seu passaporte? Você já está falando inglês? Você já está falando a língua da cidade que você vai? Isso é uma fé racional, é ter fé, mas ir também no caminho. Não adianta Deus, não, eu vou porque Deus falou que o ano que vem eu vou estar no Canadá. Inglês não aprende de uma hora para outra, a não ser que Deus quiser. Mas geralmente não é assim o processo. Vai falar inglês, vai tirar seu passaporte, vai comprar sua mala, vai verificar o lugar que você vai no Canadá. Então a gente tem que estar preparado para quando Deus abrir o caminho. Porque às vezes a gente reclama que a porta não abre, e quando a porta abre a gente não está preparado. Aí chega a oportunidade do Canadá,
eu não tenho mala. Ah, eu vou tirar meu passaporte. A mala você ainda corre no shopping, compra na Shopee, no Mercado Livre, chega no mesmo dia. Passaporte não, aprender inglês também não. Acompanhem comigo um dos tópicos, de cinco tópicos que nós vamos falar agora, sobre a percepção do que Deus vai fazer na sua vida. 1. Para perceber o favor, precisamos parar de viver presos ao passado. Ele diz, acompanhem comigo, em Isaías 43:18. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Passado é passado, já foi. Vamos viver agora um novo, a partir de hoje. Não precisa de uma conferência para ter um novo. Não precisa ser Natal, não precisa ser Ano Novo, não precisa ser aniversário da igreja. Deus faz nova todas as coisas, todos os dias. Existe algo muito impressionante na ordem desse texto. Primeiro ele fala, não fique preso ao passado. E depois ele fala, eis que faço nova todas as coisas. Porque enquanto você está preso no passado, Deus não pode agir com o novo. E quando ele age o novo, você não percebe que o novo está ali. É muito difícil perceber o novo quando todos os nossos pensamentos estão ocupados no velho. Há pessoas que estão fisicamente no presente, mas o emocional ainda vive no passado. Eu perdoei, mas foi no dia 2 de fevereiro de 1972, 9h42 da manhã, que aquela pessoa falou para mim aquelas palavras que me magoaram muito, profundamente. Mas eu já perdoei. Já perdoei, já esqueci. Esqueceu mesmo, estou vendo que esqueceu. As pessoas vivem no que perderam, no que sofreram, no que a outra pessoa lhe fez, na oportunidade que passou, no relacionamento que terminou, na decepção que viveram, no fracasso que experimentaram. O nosso passado pode se tornar uma lente. Lente é o quê? Aquilo através da qual ele vê. E essa lente, ela pode, e quando olhamos para o futuro através da lente, das nossas feridas, começamos a acreditar que tudo o que aconteceu, acontecerá novamente. Que você permita hoje que Deus limpe a sua lente do passado. Quem usa óculos, muitos usam óculos aqui, sabe que a lente embaçada incomoda muito, né? Às vezes eu estou irritada, com dor de cabeça, limpo o óculos, era isso, era a lente embaçada. Então, que Deus permita limpar mesmo as nossas lentes visuais, as nossas lentes espirituais, para que a gente veja o futuro de uma outra forma. Mas Deus não fez aquele milagre que eu queria. Mas é você que queria ou Ele que te prometeu? Que muitas vezes a gente desvirtua as coisas. A gente quer, não, Deus falou. Mas espera aí, Deus falou qual o processo? Mas Deus está dizendo, não permita que o que Ele fez ontem te impeça de perceber o que Ele está fazendo hoje. Acompanha comigo em Gênesis 41:51. Ao primogênito José chamou de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa do meu pai. Então aqui José não lembrou de mais nada. Será que é isso que a Bíblia está dizendo? Ele não lembrou que ele tinha irmãos, não lembrou do poço, não lembrou. Não, ele se lembrava. Ele se lembrou das acusações, lembrava das coisas que os irmãos haviam feito, da falta de acusação, da prisão, do poço e tudo aquilo que vocês conhecem a história que José passou. Mas esse esquecimento é aquele esquecimento no qual ele não tinha mais vingança, no qual não doía mais. É você se lembrar e não doer mais. Aquilo fazer parte apenas de uma história da sua vida, e não mais de algo emocional. Porque o passado já não governava mais o futuro de José. O que governava era o que Deus fez na vida dele, era o seu presente. E Manassés significa, Deus tirou do meu passado o poder de controlar o meu presente. Algumas pessoas não percebem o favor porque ainda estão presas conversando todos os dias com a sua dor. Mas Deus está dizendo hoje, eu tenho algo novo, mas você precisa parar de procurar o futuro no espelho retrovisor. Olhe para frente. Você não pode dirigir para frente olhando para trás. O que aconteceu com você explica muita coisa. E talvez esse algo ruim que aconteceu com você fez você ser quem você é.
Já parou para pensar nisso? De olhar para a sua dor e falar, eu só estou aqui por conta de algo ruim que aconteceu. Porque Deus ressignificou, foi Deus que mudou, foi Deus que fez novo aquilo que era ruim, aquilo que era velho. Acompanhe comigo um princípio. Quem vive olhando para o que perdeu, não pode não perceber o que está chegando. Quem vive olhando para o que perdeu, pode não perceber o que está chegando. Talvez hoje Deus esteja dizendo, para de procurar o novo com os olhos do passado. Acompanhe comigo em Romanos 12, 2. Para perceber o favor, precisamos renovar a nossa mentalidade. Está escrito, e não vos conformeis com este século, mas transformar-vos pela renovação da nossa mente. Se a nossa mente não estiver renovada, a gente não está cumprindo a palavra de Deus. É Deus que está pedindo. Ela não transforma só as circunstâncias, mas ela transforma a nossa maneira de interpretar as circunstâncias. Naquele dia do carro, eu poderia ter falado, poxa vida, saí da minha casa numa quarta-feira, estava frio, né, Karina? Deixamos nossos filhos, nossos maridos, para ir lá conversar com aquelas moças, com aquelas irmãs, e agora Deus faz isso com a gente. A gente vai acordar cedo, mas no outro dia a gente está fazendo a conta, né, cara? Que hora você tem que acordar? Quanto tempo a gente pode ficar aqui? Senhor, eu tenho que estar no meu trabalho às 7, o senhor sabe. Era meia-noite, né? 11 e pouca. Então a gente poderia ter reclamado. Falei, poxa vida, eu saio da minha casa para vir aqui para ter isso? Estou servindo a Deus, agradando a Deus, e Ele me deixa aqui no trânsito? Por que eu não fui direto, peguei outro carro? Por que Deus não me orientou? Gente, mas aquelas 3 horas no carro foram tão abençoadas. Se alguém um dia souber que for pegar no trânsito, combina com a Karina. Ela é uma excelente companhia para trânsito, que a gente nem percebe que passamos 3 horas. E tivemos uns momentos muito abençoados ali, de conversas profundas naquele carro, que talvez em nenhum momento isso acontecesse, entre pode passar ou não, né, cá? Foi um momento precioso, porque Deus transforma todas as coisas. Acompanhe comigo em Números 13, 30. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aqui, eles haviam mandado 2 grupos de pessoas para ver a terra do outro lado. A gente vai possuir a terra, então vai lá e dá uma sondada para saber como que é. Um grupo de pessoas veio, 10 pessoas, e viram uma ameaça. Não, lá tem gigantes, lá é muito difícil, não dá. E 2 pessoas viram uma oportunidade. 2 pessoas viram fim. 10 pessoas viram fim. 2 pessoas viram o começo. 10 pessoas viram um deserto. 2 pessoas viram um caminho. 10 pessoas viram terra seca. Mas 2 pessoas perguntaram, aonde o rio vai correr? Estamos aqui, eles são gigantes, mas a gente vai pelo outro lado. Acompanhe comigo, ainda é no livro de Números. Não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Todos viram os mesmos gigantes. Todos viram as mesmas muralhas, todos caminharam na mesma terra, todos carregaram os mesmos frutos e receberam a mesma promessa, mas não foram todos que tiveram a mesma percepção do que estava acontecendo. 10 homens disseram, não podemos, isso não é para nós, não é o momento ainda, Deus não mandou ir, vamos ficar. Mas 2 disseram, vamos, porque certamente prevaleceremos. O problema não estava na terra. O problema estava na maneira de enxergar a terra. O pessimista sempre encontra uma explicação para desistir, enquanto uma pessoa de fé procura uma razão para continuar. Isso não significa negar uma realidade. Josué e Caleb não disseram que não existiam gigantes. Eles não chegaram a falar, não tem gigante, mentindo, com eufemismo. Não, lá tem gigante sim. Mas mesmo assim nós vamos, e nós vamos vencer. Porque Deus estará conosco. A fé não nega os gigantes da nossa vida. Mas ela recusa dar aos gigantes a palavra final. Porque quem dá a palavra final é o Senhor nosso Deus. Davi, quando viu Golias, ele percebeu que ninguém mais percebeu.
Todo o exército de Israel olhou para Golias e viu o impossível. Um menininho, Davi, olhou para o mesmo Golias e disse: acompanhe comigo em Samuel 17, 26. Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Eu amo esse texto, esse versículo. O exército perguntou: como podemos derrotar esse homem? Mas Davi perguntou: como este homem desse tamanho tem a ousadia de afrontar o Deus vivo? A percepção de Davi mudou tudo. E aqui nós temos um princípio que você pode acompanhar comigo também no telão. O favor muitas vezes chega disfarçado de uma situação que exige uma nova maneira de pensar. De novo, o favor muitas vezes chega disfarçado de uma situação que exige uma nova maneira de pensar. E é tão difícil mudar, né, gente? É tão difícil mudar. Às vezes, quando tem pequenas mudanças, você fala: nossa, se eu tenho dificuldade de mudar um caminho, mudar uma loja, mudar um estilo de roupa, imagina as coisas mais difíceis. Golias ali parecia um problema, mas Golias era a porta de entrada de Davi para o palácio, para o propósito final que Deus tinha para ele. Talvez aquilo que você chama de problema hoje seja a oportunidade que Deus usará para apresentar a você a uma nova estação. Acompanhe comigo o terceiro princípio. Para perceber o favor, precisamos acreditar que algo bom pode acontecer. Existem pessoas que foram treinadas para esperar sempre o pior. Eu conheci uma pessoa assim, gente, já não está mais entre nós. Está chovendo, ai meu Deus, que chuva. Está sol, ai meu Deus, para que tanto sol? Está frio, oh meu Deus, para que esse frio, está calor? Ah, meu Deus do céu, para que tanto calor? Gente, nada estava bom. Nada estava bom para essa pessoa. Uma pessoa como essa também tem dificuldade de entender o favor de Deus na sua vida. Porque está sempre achando que é algo ruim. A Bíblia nos ensina a desenvolver expectativa. No Salmo 27, 13. Acompanhe comigo. Davi diz: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Cantamos aqui, agora há pouco: a bondade de Deus nos seguirá, Senhor. Davi não está dizendo aqui: eu acho que. Não, eu creio. Ele está afirmando que ele viverá. Ainda no Salmo 27, 1, Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a minha fortaleza da minha vida. E a quem temerei? Davi ainda prossegue: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E ele continua: eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele acreditava e esperava por ver a bondade de Deus. No Salmo 23, 6, ele diz, acompanhe comigo, o que nós cantamos aqui: bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Davi acreditava que havia algo atrás dele, mas não era apenas o fracasso, não era a perseguição nem a tragédia. O que perseguia Davi mais do que qualquer... E olha que Davi foi perseguido, hein, gente? Tem hora que eu vou lendo assim, eu fico até com dó dele, de novo. O que perseguia Davi mais do que todas as pessoas que o perseguiam era a bondade e a misericórdia do Senhor. Davi não acordava esperando más notícias. Vou abrir meu Instagram, vou abrir lá o Google Notícias, o G1, ver quem morreu, o trânsito de hoje. Ele acordava esperando a bondade de Deus, porque é ela que estava perseguindo. Em Mateus 9, 21, você pode acompanhar comigo, está escrito assim, estamos falando aqui da mulher do fluxo de sangue. Porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Antes de tocar Jesus com as mãos, ela tocou o milagre com a expectativa, com a fé, com a esperança de que ela seria curada. Existe uma conversa acontecendo em cada um de nós. E a pergunta é: o que você tem dito a você mesmo?
não vai dar certo, nada muda, minha vida foi sempre assim, de novo acontecendo isso, eu nunca tenho oportunidades, nada é para mim, só acontece com o outro, eu sou o pior da minha casa, todo mundo se dá bem menos eu. Meu irmão, minha irmã, muda sua mente, muda seu jeito de pensar. Eu sei que é difícil, então peça ajuda para Deus. Senhor, eu não estou conseguindo enxergar o seu favor nessa situação. Me ajuda, muda a minha lente para que eu possa ver a sua bondade, a sua misericórdia todos os dias. É uma mentalidade de fé baseada nas promessas de Deus. Não é só um pensamento positivo de coaching. Eu não sou uma coach que estou falando para vocês, vamos pensar que tudo vai dar certo. Não, é Deus que está prometendo. Acompanhe comigo esse outro princípio. Quem espera sempre o pior, pode não reconhecer o melhor quando ele chegar. E eu vou repetir para frisar bem. Quem espera sempre o pior, pode não reconhecer o melhor quando ele chegar. E nós temos aqui um quarto ponto, que vocês também podem acompanhar. Para perceber o favor, precisamos enxergar os pequenos começos. Em Isaías 43:19, você pode acompanhar? Eis que faço nova todas as coisas, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? A expressão está saindo à luz traz a ideia de que algo está brotando. Não está completo, não amadureceu tudo, não chegou à sua forma final. Mas o mais importante já aconteceu, ela já começou. O problema é que muitas pessoas só conseguem reconhecer o favor quando ele se torna grande. O favor quase sempre começa pequeno. Elias viu uma pequena nuvem. Depois de 3 anos e meio de seca, Elias orou por chuva. Seu servo olhou 6 vezes e não viu nada. Mas na 7ª vez nós podemos acompanhar em Reis 18:44. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem pequena como a palma da mão de um homem. Essa foi a fé de Elias. Eu costumo dizer, nesse caso, quando a gente passa por uma construção, quando nós compramos nosso apartamento, lá no Taboão ainda não estava construindo, e a gente tem aquele medo, né? Nossa, será que vai sair alguma coisa? Será que a gente está pagando? Como chama? A empresa vai nos dar um calote, né? Vai sumir com o dinheiro e a gente vai ficar... E a gente passa um dia, tem nada. Passa no outro dia, não tem nada. Só vê as máquinas. Essas máquinas estão enrolando, que não é possível. Está 1 ano, 2 anos. Mas o que está sendo construído é o alicerce, é o fundamento. Daí você passa 15 dias quando você vê, é um prédio em cima do outro. Quando começa a construir, não tem fim. No outro dia já está rebocando, já está terminando. Assim é que é a nossa vida. Quando está ainda na fundação, quando está dentro da terra, é muito difícil da gente entender e perceber o favor de Deus. Elias viu apenas uma pequena nuvem, mas ele disse a todos: prepare-se porque vem chuva. O servo viu uma pequena nuvem, mas Elias já viu uma grande tempestade. Alguns veem semente, outros já veem uma floresta. Uns veem uma pequena oportunidade, outros veem uma nova estação. Não despreze os pequenos começos. Em Zacarias 4:10, você pode acompanhar comigo, está escrito: pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo da mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. O contexto aqui é a reconstrução do templo, depois do exílio. O povo viu uma pequena obra, frágil e lenta. Muitos comparavam aquele templo com a glória do templo de Salomão e desprezavam o que estava acontecendo. Mas Deus estava dizendo: Zorobabel estava com o prumo na mão, instrumento que é usado para alinhar a construção. Isso significava que a obra estava sendo restaurada, medida e ajustada e concluída debaixo da direção de Deus. Quem aqui quer começar de novo debaixo da direção de Deus? O tema central dessa mensagem é: o que começa pequeno na mão de Deus pode terminar em glória. Aliás, sempre termina em glória. Em Zacarias 4, continua dizendo, pode acompanhar comigo, 4:6 agora. Não por força nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ou seja, a reconstrução não dependia apenas de recursos humanos, influência política ou militar. Ela era, acima de tudo, sustentada pela mão de Deus. Muitas vezes o favor de Deus começa com uma pequena nuvem, uma pequena porta,
uma pequena conexão, uma pequena oportunidade. E quem não tem a percepção espiritual, despreza o pequeno. Mas quem discerne Deus percebe que o pequeno pode ser o sinal de uma grande obra. Por isso, acompanhe comigo esse princípio. Não despreze o pequeno, porque o pequeno pode ser o tamanho inicial de algo muito grande. O quinto e último ponto. Muito obrigada pela água. Para perceber o favor, precisamos reconhecer as pessoas que Deus coloca no nosso caminho. Deus é a fonte de tudo, mas às vezes Ele usa de uma pessoa até menor, às vezes de um empregado, às vezes de um subalterno, às vezes de uma pessoa, fala, mas essa pessoa não sabe nem ler e escrever, o que ela pode me ajudar? E às vezes com a nossa arrogância a gente olha assim para os nossos semelhantes. Mas nós precisamos reconhecer o favor de Deus também nas conexões, também com aquelas pessoas que às vezes a gente acha que não pode nos dar nada. Em Gênesis 4,14, você pode acompanhar comigo, está dizendo, porém, lembra-te de mim, quando tudo te correr bem, e rogo-te que sejas bondoso para comigo, e faças menção de mim a Faraó, e não me faças sair dessa casa. José precisava perceber o copeiro. José interpretou um sonho do copeiro, com esse versículo. O copeiro não era apenas mais um prisioneiro, era a conexão de José com o palácio. A prisão foi o corredor que Deus abriu para que José fosse o rei do palácio. E o favor de Deus às vezes chega como uma amizade, uma conversa, um convite, uma apresentação, um mentor, um conselho, uma pessoa aparentemente comum. No dia que eu conheci o Lu, a gente já se conhecia de rua, a gente morava perto, assim, no mesmo bairro. E no dia que a gente conheceu, ele me deu um correio elegante, gente. Foi numa festa da Igreja Católica e que eu não ia. Eu não ia naquela festa, eu estava cansada, final de TCC de faculdade, eu trabalhava o dia inteiro. E eu estava dormindo, era 4 da tarde, eu estava dormindo, 5 da tarde. E uma amiga minha me ligou, vamos na festa, era uma festa da primavera, nem era de namorado, nada. Falei, não vou, eu estou exausta, eu estou dormindo. Você me acordou, telefone fixo, na época, há 25 anos atrás. Você me acordou, Como você ousa ligar para mim no sábado à tarde, 5 da tarde, para chamar para ir para uma festa, eu estou dormindo, E aquele dia foi a primeira conexão. E ele me entregou um cartão. Posso contar, Lu, que tinha no cartão? Esse cartão está guardado, está em casa. E foi o primeiro dia que a gente se conhecia da rua, nós começamos a olhar com um olhar diferente, e meses depois começamos a namorar, e esse ano a gente comemora 20 anos de casado. Mas aquele convite, você vê que faz um tempinho, mas às vezes é um convite de uma pessoa que muda tudo. Talvez naquele dia, se eu não tivesse ido naquela festa, poderia ter sido diferente. Ele poderia ter mandado o correio elegante para outra pessoa. Pensa, gente? E aí a história seria outra. Agora acompanhe comigo mais um princípio que podemos aprender aqui. Algumas portas não têm maçanetas. Algumas portas têm nome. Algumas portas são pessoas que Deus coloca ao seu lado para poder abrir as portas. Não é você tentando abrir, porque eu vou sozinho conseguir. Eu vou sozinha conhecer o homem da minha vida. O homem que Deus tem para mim como marido. Deus usou uma festa, que usou uma pessoa, que me ligou. E essa pessoa ainda falou, eu vou te tirar da cama se você não for. Se arruma, porque eu estou passando aí para a gente ir. Então, Deus usa pessoas para levar você onde um lugar sozinho você nunca conseguiria chegar. Por isso, nós temos que tratar bem as pessoas. Não importa o grau de escolaridade, não importa a situação financeira, não importa se você é o patrão, ele é o empregado. Nós temos que tratar bem os nossos semelhantes. E agora, para concluir, Deus está em movimento. O favor de Deus está com você, está se movimentando a favor da sua vida. Deus disse, eis que eu faço nova todas as coisas. Ele não disse que talvez ele faria. Ele não falou, um dia, quando você se converter de verdade, eu faço. Não, eu estou fazendo. Quando tudo melhorar, eu vou começar. Deus te chama hoje para viver esse novo que Ele já está movimentando para a sua vida.
E o maior perigo não é Deus não agir. É Deus agir e nós continuarmos cegos, não enxergando a porta que Ele abriu. Porque estamos focados na porta que foi fechada. Feche seus olhos agora. Eu vou te convidar a esse momento de oração.